os nomes, né, das pessoas que estão aqui e tenho um coração aquecido aí, de muito carinho, muito amor mesmo por essas pessoas que estão aqui presentes e que acompanharam esse trabalho. Mas, assim, para a gente já iniciar na conversa, assim, só completando a fala de Afonso, mas eu acho que ao longo da minha fala nos slides eu vou falar um pouco. Eu trabalhei em ONG por 20 anos, mas eu passei 10 anos na SNE, na Sociedade Nordestina de Ecologia, e 10 anos na MANE. E dança eu faço desde de criança, e também o encontro, né, da gente e Afonso é como um irmão querido, que a gente está sempre por perto, né? A gente está sempre sabendo que está perto, a partir de cada momento e fase da vida da gente, mas a gente está sempre junto. E os amigos também da Unipaz, né? Foi Afonso que me levou para a Unipaz, né? E eu pude encontrar esse grupo querido. E também, ele também me trouxe aqui para a Ecovila, engraçado, né? Que eu também estou aqui na Ecovila, porque foi através de Afonso. Enfim, vamos dar início, eu vou fazer aqui a apresentação. Ai, meu Deus. Bom, quando eu fiz a apresentação e fiquei rebolando a questão do título, né? Se o título seria Dança e Tarô, abordagens. E aí tem algumas palavras que eram palavras demais, e aí eu resolvi sintetizar em Dança e Tarô como uma ferramenta para o autoconhecimento. E não incluí na chamada arte-terapia, mas eu incluo aqui, né? E aí, quando eu fui fazer a apresentação, primeiro, na dança, eu trouxe aqui os marcos teóricos, né? Os expoentes, né? Que para mim são marcantes. E aí tem o Rolf, que é essa figura bonita que está aqui dançando, e o Rolf Gellers, que eu vou falar um pouco sobre ele. Tem o Jung, que ele está na medida que a gente vai aprofundando cada uma dessas teorias, a gente vai bater nele. E depois a Nise, que chegou para mim mais recentemente, de uma forma mais aprofundada, por meio da arte-terapia. Eu sou aluna de arte-terapia, estou concluindo no final no mês de agosto, setembro, a gente está concluindo o curso de arte-terapia, uma pós-graduação sobre a orientação da Daniela Barreto, muito interessante, que eu recomendo. E é interessante quando eu coloquei essa pintura Noite Estrelada, né, do Van Gogh, e eu fiquei pensando, né, por que que de repente eu trouxe Van Gogh, né? E aí, como a gente vai falar de arte como uma forma de curar, a gente não imagina, né? Ou a gente imagina como é rica a participação de Van Gogh na vida da nossa cultura, né? Como ele faz uma diferença, né? Como essa pintura tão forte, né? E que foi tão importante para a vida dele, ele sendo uma pessoa que tinha uma doença, né? Mental. Enfim, essa foi uma inspiração que eu trouxe. E aí, em cima disso, eu posso dizer, não, eu conheci Rolf em 78, através do Núcleo Recife, e por 10 anos eu acompanhei os trabalhos de Rolf. Então, para mim, foi essa formação. Pode passar, Pacífico. Então, Rolf, como a gente já falou um pouco, né? Ele nasceu em Berlim, né, em 1930, e significa que ele passou pela Segunda Guerra Mundial de uma forma muito traumática, mas estudou dança clássica, moderna, e foi dançarino e coreógrafo na Alemanha. E aí a gente teve a grande alegria, né, dele ter sido convidado pela Universidade Federal da Bahia para ser professor de dança moderna. E
E é interessante, eu acessei um livro da Elizabeth Zimmermann, que é muito interessante. No final da apresentação, eu ponho toda a bibliografia, ou parte da bibliografia que eu consultei, e é sobre Rolf, né? Ela fala, inclusive, quais as disciplinas que ele ministrava, qual é o marco teórico do trabalho dele. Então, assim, foi bem interessante, gostei muito do livro. E, enfim, em 67, ele conheceu, então, os Sri Aurobindo Ashram, na Índia, no sul da Índia, e fez, então, o primeiro contato com a Mira Alfassa, a francesa, chamada de a mãe, que era a companheira espiritual do Sri Aurobindo. Ele foi dançar na Índia a convite do Instituto Goethe, e teve esse feliz encontro, e a partir de então ele se dedica exclusivamente à dança espontânea. Em 71, ele vive em comunidade na Bahia e funda assim a Casa Cherubim. Em 80, a casa deixa de existir como uma comunidade, continua com os colaboradores, né? Até hoje ela funciona, mas a partir de então ele começa a formar núcleos em Minas, em São Paulo, na Bahia, em Pernambuco. E aí, em Pernambuco, a gente tem o Núcleo Recife, que é quando eu conheço o Rolf, quando conheço Afonso e quando começo a participar, então, das atividades de formação de Rolf. Ok, Pacífico. Para Rolf, a dança, ela é interessante, em algum texto da Nanda, que é a revista da Casa Ouvindo, ou ouvindo ele uma vez, ele disse assim, os estilos de dança são como janelas de um quarto, mas a dança espontânea é você sair do quarto, né? Então, assim, é um outro olhar ao significado do que seja dança. E que depois eu achei também uma linda poema sobre a dança, que é bem em cima do que ele fala, né? Então, é que ele diz, a dança é uma concentração simbólica da Vai dinâmica... dormir, vá, que eu vou tomar banho e vou dormir. Então, a dança é uma concentração simbólica da dinâmica universal e da grande energia cósmica, que impele e evolui, sustenta e destrói e renova tudo que constitui a realidade do nosso mundo, tudo que existe nele. Então, a dança é a dança da vida, na realidade, né? Ela é muito mais ampla. Pode passar, Pacífico. Hoje, na revisão final, eu encontrei um livro que eu acho muito lindo, que é esse do Nashmanin, né? Manovich, que é sobre improvisação, né? E ele diz assim, a improvisação é um mistério, porque a dança espontânea é uma improvisação, né? É um mistério. Pode-se até escrever um livro sobre o assunto, mas no fim ninguém sabe o que é. Então, essa é uma citação do Grappelli dentro do livro do Nashmanovich. E aí tem uma foto do Clyde Morgan, que é outro dançarino que eu fiquei muito encantada quando eu o vi dançando, improvisando, né? E aí Jung diz assim, a criação do novo não é conquista do intelecto, mas do instinto do prazer agindo por uma necessidade interior. A mente criativa brinca com os objetos que ama. Também é uma citação de Jung dentro desse livro do Ser Criativo. Ok. E aí tem esse poema, Rumi, isso é o Rolf dançando, que ele diz assim, dançar não é flutuar sem esforço como um grão de areia, soprado pelo vento. Dançar é elevar-se acima do mundo, é despedaçar o coração e desistir da própria alma. Dançar é partir-se em mil pedaços e abandonar totalmente as paixões mundanas. Verdadeiros homens dançam e rodopiam num campo de batalha, dançam seu próprio sangue. Quando renunciam a si mesmos, eles batem palmas. Quando deixam para trás as imperfeições dos seres, dançam.
Seus menestréis tocam música interior, e oceanos de paixão se rompem em espuma na crista das ondas. É um poema Rumi sobre dança que eu achei muito interessante, assim, muito pleno, né? Dentro dessa dança que a gente fala. Ok. Então, a dança como um recurso de formação, expressão e comunicação da consciência, né? Essa é a visão da dança para Rolf, né? Então, passava muito por ouvir a música como se fôssemos uma tela em branco. Assim, dizia sempre, vamos ser a música dançando. A música, ela guia os movimentos como se fossem os desenhos que a música imprime na tela. Receber a música com total abertura e sem preferências. Isso era a formação, né? Como é que ele ensinava a dança. E aí a educação integral, concebida pela mãe, ela abrange justamente a educação do físico, do vital, do mental, do psíquico e do espiritual. E essa dança espontânea, essa dança improvisada, ela tinha como escopo essa unidade, essa integração. Ok. E aí tem uma frase no Zimmermann, do Jung, que é muito, muito incrível, que ele diz assim: toda ideia boa e todo trabalho criativo brotam da imaginação e tem sua origem naquilo que nos contentamos em chamar de fantasia infantil. Não somente o artista, mas qualquer indivíduo criativo deve tudo o que possui de mais precioso na vida à fantasia. O princípio dinâmico da fantasia é brincar, que é característico na criança e, como tal, parece inconsistente com o princípio do trabalho sério. Mas sem esse brincar com a fantasia, nenhum trabalho criativo jamais pode nascer. A nossa dívida ao jogo da imaginação é incalculável. Eu achei muito, muito interessante nessa fala de Jung, porque também era muito esse o comando de Rolf, né? Dançar como criança, né? Tentar se desprender, né? Daquelas marcas, né? É interessante quando a gente vai trabalhar a aula de dança, né? Quando assim, dança espontânea não tem o que ensinar, é só dançar. E não é, né? Normalmente não é, porque quando a gente até assim, às vezes as pessoas que têm mais técnicas de dança, elas têm mais dificuldade com a dança espontânea, porque elas carregam aquela linguagem, elas carregam a- a- aquele método, aquela forma, né? Que amarra um pouco, que prende um pouco a expressão genuína, né? E quando ele fala dançar como criança ou brincar, né? E aí você vê como tem um texto também de Rolf muito lindo falando sobre a beleza, né, do movimento. Ontem eu estava aqui observando, né, a natureza, assim, que encanto, né? Assim, a folha que faz um desenho, né, que ela para cair, ela não cai puf no chão, ela sai dançando, né? Ou a folha de um coqueiro, ou um passarinho de repente passa no meio, parece uma sinfonia, né? De manhã cedo a natureza ela é ainda mais encantadora, mais exuberante, né? E parece sempre que está brincando, né? Parece sempre que está brincando. E aí a brincadeira na arte, a brincadeira pode até num trabalho técnico, né? Brincar em construir, em pegar um texto e sair brincando. Ou no caso, né, na arquitetura, que você pega o quarto, bota em cima, depois bota embaixo, depois enterra, depois vira do lado, e você fica ali brincando, né? Eu trabalhei com paisagismo, então era muito um desenho, um desenho. E a partir do desenho, a gente ia imaginando a cor, depois imaginando a forma, depois imaginando a textura. E aí a gente ia escolhendo a planta, ia vendo a sombra, sol, vento. Então, é a criação, né? A cocriação. Ok. Então, aí chega também o tarô, né? Porque o tarô. Então, tem um livro muito bonito da Sally Nichols, que é Jung e o Tarô, uma jornada arquetípica. Esse livro para quem se interessa,
é muito interessante. Quem tem esse encanto aí pela dança e pelo tarô, não é nem pela dança, é pelo tarô e por Jung, né? Esse livro é fantástico, porque ele aborda esses arquétipos, né? Que é o conceito que Jung traz aí. Então, Jung dava grande valor a todos os caminhos não racionais ao longo do conhecimento consciente do universo que se expandia à sua volta em novas áreas de ser e conhecer. Daí seu interesse pela astrologia e a explicação da significação do tarô. O tarô tinha sua origem e antecipação em padrões profundos do inconsciente coletivo, com acesso a potenciais de maior percepção à disposição desses padrões. Era outra ponte não racional sobre o aparente divisor de águas entre o inconsciente e a consciência, para carregar noite e dia o que deve ser o crescente fluxo de movimento entre a escuridão e a luz. Então, é daí que ela traz, né? O tarô dentro da visão junguiana, né? Da psicologia analítica de Jung, aí, seguindo aí, pode passar, Passi. E aí, assim, o tarô é um baralho, né, de origem desconhecida. Ninguém diz exatamente onde é. Há algumas especulações, né? Na década de 90, eu fiz um curso com a Helena Moreira, não sei se vocês conheceram. Era um curso que ela fazia de formação de taróloga, né? E eu comecei a fazer, depois engravidei de minha filha Olivia, e aí parei. Mas eu fui ver as anotações dessa época, né? E no Egito, não sei onde, há várias é, ideias de onde surgiram, né? Mas, assim, esses autores que eu estou trabalhando recente, né? A Nichols ou a Reis, que é outro, eles nunca, o da própria tarô mitológico, do Burke, e Green, eles não falam dessas origens mais específicas, só dizem que o mais antigo seria o tarô de Marseille, que é esse que fica à direita aqui, né? E, assim, eu trouxe, então, 3 cartas do louco, que é a carta 0, né? E aí tem o tarô de Marseille, o tarô mitológico e o tarô de Crowley. Crowley é mais recente, século 19 e 20, mas o primeiro, mais antigo, considerado, é esse tarô de Marseille, e é principalmente ele que eu utilizo, embora eu faça uma comparação com esses outros dois nas aulas, né? E ele tem um poder fantástico aí de ativar a imaginação humana. É importante depois, quando a gente entrar em conversa, né? Até que esses alunos possam falar um pouco das experiências, né? Quando o louco, na realidade, quando fala assim, é a jornada do herói. O louco é o herói. O louco, ele é aquele que inicia a jornada. É um pouco nós na nossa caminhada, né? Então, a gente vai passando pelos vários personagens, arquétipos, situações, arcanos, triunfos ou trunfos, né? Mas sempre é o louco que está vivenciando cada um desses lugares. Pode passar. E, assim, existe o mapa da jornada. Eu achei interessante também os alunos virem, alguns alunos estão aqui, porque a gente não aborda a questão mais teórica, né? E, assim, o mapa da jornada, ele tem o reino dos deuses, que é o espírito, e aí você tem a carta 1, e a gente cumpriu nessa segundo ciclo aí da dança dos arcanos, a gente chegou até o carro, que é a carta 7. Então, a gente começa com o louco, né? O louco, ele é o 0 e é o 22, né? Tem o louco renascido, né? E que é também o Dionysos, né? Na mitologia grega. Aí você tem o 1, que é o mago, a papisa, a imperatriz, o imperador, o papa, a carta do namorado, que é a dúvida, o conflito, que faz referência ao mito de Paris, né?
na escolha da mulher mais bonita, né? E a carta do carro, que aí a gente trabalhou esse primeiro reino, né? E a gente está entrando no segundo reino e começa no dia 28, está marcada a próxima aula, a oficina de dança, onde a gente vai trabalhar a pena, né? A justiça. Aí depois tem a justiça, tem o ermitão, tem a roda da fortuna, a carta da força, o enforcado, a carta da morte, a temperança e o reino da transcendência, natureza, o eu, que é o diabo, a casa de Deus, a estrela, a lua, o sol, o julgamento e a carta do mundo. E aí a gente volta para o louco, renascido. Esse é o mapa da jornada do herói, como se o louco ele passasse por todas essas etapas e depois ele retorna, né? E assim, na vida da gente, as coisas não acontecem, não acontece seguindo essa sequência, né? Às vezes às vezes não é. Se a gente for pensar no ano, né? Esse é o ano do mago, né? É o ano do mago. A gente vê, assim, reflete, né? Cada um na sua história, que o ano, o que é que traz, né? O que é que ele traz. Seguimos para a próxima. Então, a nossa viagem através dos trunfos, chamamos os trunfos ou os triunfos do tarô, estaremos utilizando as cartas como detentoras de projeção. Os trunfos são ideais para esse propósito, porque eles representam simbolicamente as forças instintuais que operam de modo autônomo nas profundezas da psique humana e que Jung denominou de arquétipos. A gente tem aqui a nossa professora de Jung, Mércia, né, que trabalhou aqui, participou do grupo a Alma, né? O mapa da alma de Jung, sobre Jung, a gente vai retomar esse grupo dentro da Unipaz. Bom, então, Arquétipo, esse já é um livro da Reis, que ela fala, é um dos conceitos básicos da psicologia analítica junguiana, é um registro simbólico existente no inconsciente coletivo, constituído de padrões não individuais sobre imagens e símbolos universais presentes na história da humanidade e em todos os indivíduos. Então, isso fala um pouco do porquê a gente está utilizando o tarô. Seguimos. Acessando aí esses arquétipos, esse inconsciente coletivo. Pois bem, o tarô tem a sua função terapêutica, né? O tarô, com suas imagens arquetípicas, ela propicia um diálogo entre os conteúdos inconscientes e a consciência. A sombra, os medos e as dádivas do arquétipo, por meio da imagem, eles vão emergindo mediante os conteúdos inconscientes para serem integrados pela consciência, esclarecendo as questões que surgem em nossas vidas, extraindo, assim, conselhos de sabedoria, nos dando orientação de como agir de maneira assertiva. Por essa razão, Jung deu grande valor aos caminhos não racionais, ao longo dos quais o homem tentara, no passado, explorar o mistério da vida. Ele reconheceu de pronto que o tarô tinha sua origem e antecipação em padrões profundos do inconsciente coletivo. Esse é o livro o Tarô na Arte Terapia, e Elizabeth Merat Reis. É interessante também. Ela faz essa abordagem inicial do uso do tarô na arte-terapia e depois ela sai falando sobre cada arcano. Lembrando que o tarô tem 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, né? Então, eu não trabalho com os arcanos menores, eu não tenho uma profundidade sobre os arcanos menores. Eu só trabalho os arcanos maiores, que são esses principais, né? Seguimos. Arte-terapia e os símbolos como coadjuvantes no processo de individuação. É só para dar uma ideia, né? A arte-terapia ela inclui qualquer forma de expressão artística.
É um campo interdisciplinar que dialoga com diferentes linguagens e disciplinas, como a arte-educação, a psicopedagogia, a psicologia, a musicoterapia, podendo ser desenvolvida em vários contextos terapêuticos, sociais, saúde pública, promovendo bem-estar, lazer, crescimento pessoal e autoconhecimento. Em meio a essas produções, surgirão os símbolos necessários para que cada indivíduo entre em contato com aspectos a serem compreendidos e transformados, né? A imagem simbólica, ela condensa na totalidade a expressão de uma situação psíquica. Essa é como é que eu fui chegando, né? Então, da dança, do tarô e da arte-terapia, que se a gente percebe, né? Tem um fio condutor pelo pensamento de Jung até então, né? Seguindo. E a gente vai chegar, então, na Anise da Silveira, né? Que também ela vai beber em Jung. Ela trabalha, é uma médica psiquiatra alagoana, vanguarda, né? Porque ela, com 15 anos, estava na universidade, né? Na Faculdade de Medicina da Bahia, com, creio, 150 alunos, ela é a única mulher, e aí ela faz concurso a psiquiatra, ela é presa como comunista, é afastada do serviço público, ela se nega o trabalho de intervenção, né, no paciente, de aprisionamento, do uso de choque elétrico, de cirurgias, né, lobotomia, alguma coisa assim. Então, ela é contra tudo isso e, por conta disso, também ela é afastada e ela fica trabalhando com terapia ocupacional. E dentro de terapia ocupacional, ela entra na arte, né? No uso da arte. E, assim, com muito cuidado, ela começa a trabalhar e ela tem o cuidado, não existia, né, ainda a arte-terapia, e ela tinha muito cuidado de trabalhar, tendo usando esses conceitos, né? E ela vai buscar Jung a recebe e valoriza. Ela vai para a Alemanha, ela faz publicações, ela mantém um diálogo com ele e ela escreve obras. O Jung é a Vida e Obra, muito muito bom. O outro, Imagem do Consciente e o Mundo das Imagens. Então, ela na realidade, ela não falava em arte terapia ainda, mas ela é a base da nossa história, como a nossa abordagem enquanto arte terapeuta. Ok. Aí tem o trabalho, né, da arte como cura. É incrível nesse livro, O Mundo das Imagens, né? Imagem do inconsciente, onde ela fica, que eu acho que até é da Algisa, essa que está aqui de costa, né? Ela fica analisando a obra dela e vendo como é o avanço, né, da compreensão a partir da arte. Então, para a Nise, na qualidade da experiência psíquica, a imagem interna expressa nas criações artísticas será mesmo, em vários casos, muito mais importante do que as imagens das coisas do mundo externo. Isso é um pouco o que Jung também coloca, né? Tem algumas frases que eu não lembro agora, mas que ele fala muito da importância da vivência do mundo interno, e às vezes até mais do que o mundo externo, nessa compreensão, nesse caminho, né, como ele chama de individuação, de desenvolvimento. A gente pode pensar também que essa jornada do herói, ela passa também por, né, estou falando isso da minha cabeça, assim, mas como uma jornada ao processo de individuação, que é outro conceito que Jung traz, falando justamente do desenvolvimento, da evolução, do cumprimento, né? Como se a gente cumprir uma tarefa, né? O próprio tarô tem no perfil tarológico, você diz o seu nome é o seu Dharma, são suas ferramentas, né? O que é que você traz no mundo. E a data do seu nascimento é o seu karma, é a sua tarefa. E aí a gente faz uma alusão, né? Lacan, ele fala duas perguntas, né? Quem você é e o que você quer. E
E o tarô, ele pergunta, é como se assim, você vem com uma caixinha de ferramenta. Se alguém chega na sua casa, bate na porta e pergunta, aí pergunta assim, quem é? E aí a pessoa responde, sou fulana, o nome dela. E o nome diz as ferramentas que ela traz. E aí você pergunta, e o que você veio fazer aqui? Naquele dia, naquela hora, naquele lugar. Então, é a sua tarefa. Assim é o de cada um, né? A tarefa de cada um, a partir dessa compreensão aí do tarô. Então, assim, só concluindo essa até então, né, como que eu estivesse trabalhando em cima do marco teórico, né, que eu fui caminhando desde o trabalho iniciado lá com Afonso na Unipaz, em 2000, pelas minhas anotações, Afonso, eu tenho um caderninho aqui com as anotações das aulas, inclusive com o nome dos alunos, 2006, 2007, 2008. Eu tenho aqui umas fotos aqui que vai mostrar, e aí eu pergunto assim, né? Eu me questionei assim, né? O que fez a gente começou esse trabalho, né? Começou esse trabalho. Como a gente tinha, né? Rolf, ele faleceu de uma forma brusca, né? Ele sofreu um acidente em 88 e faleceu na Bahia. E a gente ficou esse tempo meio no vácuo, né? E aí muito tempo depois, né? A gente, na Unipaz, pensa, a gente tinha que, como assim, resgatar um pouco, né? Tanta coisa que ele fez, produziu, publicou, tem algumas publicações, né? Coisas assim, até cartilha, né? A Nanda, que é a revista da casa, que até hoje existe. Então, a gente pensou, não, vamos retomar o trabalho de dança espontânea, né? E a gente começou a fazer o trabalho e ele tinha um tema, era o indivíduo, era educação, eu tenho as anotações aqui. A gente resgatava alguns textos da mãe de Chorobindo e começava a trabalhar. Mas aí, eu como estava... o tarô já estava bem vivo na minha cabeça. Eu tive uma colega de faculdade que era taróloga, a Joana Trautwetter, e ela foi bem importante aí nessa. Acho que todo mundo na época da escola, assim, na minha turma, ficou encantado com tarô, e a gente vivia botando tarô, e estudando tarô e tal. E aí eu pensei, né? Vamos pensar no tarô. E deu certo, né? E inclusive, a gente fez a jornada toda, né? A gente foi do louco ao mundo, ao louco, né? Eu tenho anotação de tudo isso lá. Então, foi isso que motivou a gente a fazer o trabalho. Aí, vamos seguir aí, Pacífico, para mostrar aqui a prova desse primeiro ciclo, né? Primeira jornada do herói. Olha só. Pelas minhas anotações, 2006, 2008, aí a gente tem aqui, ó, Afonso, aí a gente tem aqui Germânia, que está aqui também, olha, dançando. Eu era novinha. E lindinha também ainda. Aí tem, quem mais? Tem Fernando, olha ele aqui dançando. Tem meu filho ali atrás, Gabriel, de verde, ó. Tem Bárbara Creuzig, tem Lenice Queiroga, não sei se em algum lugar, tem Maristela, que também está aqui com a gente. Quem mais? Se a gente for olhando, a gente vai encontrando mais gente. E é muito lindo chegar em 2025, quando eu volto, né, para o segundo ciclo, né, da jornada do herói, e aí eu tenho novamente, né, passe aí, Pacífico, alguns alunos que voltam, né? Tem Martinha também. Martinha é mais antiga. Martinha era quando eu comecei a dar aula de dança espontânea na década de 80. Eu lembro que eu falei com o Rolf, né? Olha, eu posso dar aula de dança espontânea? Aí ele disse, vamos no caminho. Ele aproveitava muito tempo, né? Afonso deve lembrar. Aí Fernando foi dirigindo e a gente foi levar ele na casa de Zezé, lá em Boa Viagem. E aí, no caminho, eu fui explicar para ele o que é que eu estava fazendo nas aulas de dança da Fundação Joaquim Nabuco. E eu passei 10 anos na Fundação Joaquim Nabuco dando aula de dança espontânea. E tive, na minha compreensão, a anuência dele do trabalho. Então, Foi segundo muito bom. a dança dos arcanos, né, começou o ano passado, né?
Aqui, eu moro aqui na Ecovila, aldeia, em aldeia, no quilômetro 6, 7, e a turma chega aqui, né? E aí eu faço essa chamada lá no Instagram, a Olivia, minha filha que faz, e aqui tem uma estrutura, né, condutora, que é parecida com o que eu fazia na época com Afonso, só que Afonso trazia exercícios de concentração, que era o exercício de Rolf, e trazia, às vezes, ritmo também, que a gente fazia, a gente precisava até resgatar isso, Afonso. E aí eu fui a chegada, a recepção, geralmente uma meditação que faz a gente chegar onde está, né? Onde a gente deixar onde a gente estava e chegar no lugar. E aí eu uso, né, algumas técnicas de meditação e assim, eu imprimo uma carta grande do tarô, e assim, é interessante sempre ver as pessoas olhando, ou até esperando, né? Quando a gente já sabe, agora mesmo está esperando pela carta da justiça, então já está uma expectativa. Então, vamos olhar, e o que é que dessa carta, né? A última vez a gente fez assim, a carta do namorado, né? O que é que a gente vê? Que situação a gente vê? Vamos escrever sobre que situação a gente vê ali. Então, tem essa consciência do lugar, mas também tem a presença desse arcano, né? Desse arquétipo ali. Eu sempre produzo um texto de 5 ou 6 páginas, fazendo uma síntese desses livros que eu leio aqui sobre cada arcano, e aí eu faço uma comparação entre cada uma das cartas, né? Porque, geralmente, quer dizer, você traz a carta de Marsella, mas você traz também a imagem do mito grego, né? O Diônisos, ou Hades, né? Ou Hermes, né? O Ares, a carta do carro foi o Ares, o deus da guerra. A gente vai pegar agora, trabalhar com a deusa da justiça. Então, é um texto e uma reflexão sobre essa carta. Depois a gente entra, e essa é uma parte recente, já a partir do meu trabalho da arte terapia, que é a construção de um objeto artístico. Então, a gente fez a varinha mágica do mago, a gente fez mandalas, a gente fez também o balancim, que a carta do carro, ele domina 2 cavalos, cada um vai para um lado, né? E aí a gente pegou o balancim, que é aquele mastro, aquela barra que o equilibrista, né, segura para andar em cima da corda. Então, a gente construiu isso, é uma forma também da gente como a técnica da dança espontânea, você tenta colocar esses objetos para ajudar você a se distrair com relação a alguma marcação que você tenha do movimento, né? Feito a gente dar à criança uma fralda, né? E puxa, depois a gente solta a fralda e a criança continua andando, né? Um bebê quando vai aprender a andar. Então, é um pouco essa ajuda aí na movimentação. Aí, depois dessa, a gente trabalha o corpo, né? Acorda o corpo, um treino básico de 20, 30 minutos, para aquecimento, alonga, e aí a gente entra para o trabalho de dança, individual, em dupla, em grupo. São 5 ou 6 músicas que a gente trabalha. Essas músicas, elas estão muito próximas, né, ao tema, né? Se a gente vai dançar, por exemplo, o Louco, a gente dançou Geni, né? Teve uma que a gente dançou a comparação entre a Imperatriz e a Papisa, a gente dançou aquela música de Chico, né? Uma e outra, né? Se uma não tem paraíso, não dá muita importância, não. É quando a prostituta se encontra de manhã com a freira indo para a missa. Então, sempre tem uma música que chega para a gente. A última eu achei interessante, que veio uma música do o Louco, como é o Palhaço e o Rei. E é justamente para o louco quando se encontra com o rei que vai no carro, na carta 6, né? Aliás, na carta 7. Então, tem um diálogo desse louco muito interessante. Então, sempre vem, eu acredito que há uma certa sintonia e uma sincronicidade na hora dessas escolhas, que as músicas elas conseguem passar esse encontro aí.
E, por fim, a gente faz uma roda de conversa, né? Onde, no encerramento, a gente senta e fala como foi a vivência, ou mostra o produto que a gente fez, ou uma escrita, ou uma escultura, ou um mastro, um objeto que a gente construiu. E dessa maneira, a gente vai, pode passar pacífico. Aqui tem as imagens, né, desse segundo ciclo. Aí a gente tem Fernando, Zeni, que também já foi aluna lá da Unipaz, Germânia, quem mais? Aqui na foto embaixo a gente vê, né? Tem Martinha, que também foi para a Unipaz e já era desde a década de 80, né? Aluna minha lá. Aqui nessa carta tem Lenice, que também foi aluna, tanto do tarô como lá da Fundagem. E novos alunos, né, como Cecília, que está continuando aqui. Enfim, foi muito gratificante, né, ver as pessoas retomando o trabalho, né, e trazendo, né, observações e vivências disso. Esse é o espaço lá aqui da Ecovila. Pode passar. Então, aqui tem a bibliografia, né, consultada, que eu já falei um pouco, né, bibliografia de Rolfe, de obra, o tarô mitológico, esse livro de Estés é sempre interessante, né, sempre tem algum texto que a gente possa associar. Eu assisto muito o podcast de Noites Gregas, né, do Cláudio Moreno, que eu acho fantástico, quem gosta de mitologia. Aí tem esse ser criativo, né, Ignacio Manovich, a Jung e o tarô, que eu já falei, o tarô na arte-terapia. O Ziegler fala sobre o tarô de Crowley e esse livro de Nise, que também é citado aqui. Mais uma, passa mais uma pacífica. Em cada carta, eu trago uma pergunta, né? Então, antes da gente abrir para conversar, eu queria dar 5 minutinhos para vocês pegarem um papel em branco, né, um papel ofício, e as canetinhas, e aí, lendo, eu vou ler e depois eu fecho e a gente vai conversar. Então, é assim, neste momento, qual é o próximo passo a ser dado na jornada da sua evolução? Você está pronto para sair da sua zona de conforto e se aventurar no desconhecido? Que espécie de risco necessário você deve correr para alcançar uma mudança? Querem anotar? Eu queria, assim, que a gente, antes de abrir para conversar, cada um fizesse um desenho livre, né? A gente não vai escrever a resposta dessas perguntas, a gente vai desenhar, ok? Anotam e a gente fecha aqui, tá? Pode fechar, então. Pacífico, por favor. Então, são 9 e 9. Então, vamos ficar até 9h14. Cada um em silêncio faz o seu desenho.
Mas é em cima das perguntas, né? É, em cima das Não é perguntas. melhor deixar lá as perguntas, não. Não, eu queria, assim, para não ficar tão amarrado, né? Cada um com base Mas não na. tem que você memorizar a pergunta, não. Não, Então, é, esse desenho é em cima de- é em cima do que da você lê, questão. foi a pergunta. Ah, é. Não dá para botar de novo a gente filar, né? Aluno rebelde, né? Ponha de novo, Pacífico. Só um pouquinho para ele ver de novo. Isso, Pronto. isso. Então, pronto, deixa aí um pouquinho, vá. Agora, quando ela tirar, vai ser de vez. É. Querem anotar? Se quiser anotar, anote, então. Pronto, pode fechar. Pacífico. Ok, então, concluído. Parem onde vocês trabalharam, né? E aí eu queria, enfim, fica aberto aí para quem quiser falar.
perguntar, comentar. Muito bom ver todos vocês aqui, meu primo querido, Paulo, e tantos outros, né? Tem minha amiga querida também, Sandrinha, lá dos Estados Unidos, olha só. Diz, Dodô. Sandrinha, diga aí, Sandrinha. Não, eu fiz uma imagem, eu acho que é um caminho mesmo. Peguei, como sempre, com minhas cores rosa. Eu tenho um xodó por rosa. Aí eu peguei um lápis rosa. Como sempre, eu acabo pegando um lápis rosa. E aí, quando eu terminei, na verdade, é um caminho. Um caminho sem. Ele tá sem. Tem um começo, mas não tem fim, não. Ele segue. Aí pronto. Aí no caminho eu botei um bocado de bichinho, como se fosse plantinha, outra companhias. Seguindo. Estou no caminho. Eu acho engraçado que sempre com essas cores clarinhas, né? Eu acho que é uma característica da minha personalidade. É sempre cozinha tom pastéis e sempre esse rosa. Eu mexo, mas acabo minhas cores sendo realmente ligadas ao rosa. Eu acho que é essa ligação que eu tenho. Se você pensar no chakra, é o coração mesmo. Uhum. Mas foi bom fazer. Foi bom, foi bom. Vou guardar de recordação. Dorinha, tudo bom? Tudo bom, pessoal da Unipaz? Oi, Tudo Judite. bom? Tudo tranquilo. Eu achei interessante porque, assim, nosso amigo, a gente puxa, né, na arte terapia pela emoção para ver. E o nosso amigo foi bem terra, né? A gente foi bem emoção, bem água, querendo que fale, que faça uma arte ligada à emoção, não ficar na terra, nas palavras e tal. Hum, Eu achei muito interessante. E o meu foi uma borboleta, muito interessante, voando pelo mundo. olha aí. Muito bom, Judite. Queria ver você dançando aqui. Eu já dancei, dança circular aí. Foi? Eu preciso voltar. Pois é, com Uhum. Márcia Virgínia, Foi, fazendo um trabalho foi lindo, sim. Dança da Paz. Uhum. E Alô? aí? Oi, diga, Martinha. O meu desenho foi é, o próximo passo é, é um passo que eu conheço, mas sempre é novo, é a rosa, a flor. Hum, Ah, aí perguntou se está pronto. Eu entendi assim, se você está pronto, se eu estou pronta, eu fiz, é como se fosse muitas interrogações, hum, muitas interrogações. E é como se fosse um salto, né? Lugares altos, e você tem que dar o salto mesmo arriscando poder até cair, não sabe nem onde, porque é tudo muito montanhas, né? Eu tenho um pouco de medo de alturas, mas assim, mesmo sendo uma interrogação, eu sei que eu prossigo, eu sei que eu vou prosseguir, mesmo com medo eu vou prosseguir. Então, é isso aí que apareceu na minha fantasia aqui. Eu também gosto de rosa, da flor e da cor rosa, eu gosto também. Aí é só isso, e gosto muito de dançar, e isso foi um marco assim muito grande na minha vida, eu senti isso. Quando eu ouvi falar na dança espontânea, eu queria saber quem é essa moça que eu escutei falar e fui atrás, que era Dorinha, e sempre estou junto dela, porque sempre os trabalhos são muito interessantes e profundos e até desafiadores. E eu gosto, assim, de desafio. Obrigada aí, pessoal maravilhoso.
Marta também participou do estágio Da terapia. de arte terapia. É. Foi. Muito maravilhoso. Beijo para todo mundo. Quem quer Eu comentar queria, mais? eu queria me apresentar. Eu sou Neyele, sou da Casa Xiriroubindo, né? Então, do tempo de Rolf. E eu fiz um desenho que eu nunca teria coragem de fazer. E fiz um desenho sem pensar, só com uma força, com uma intensidade. Então, a força. Eu vou pôr a câmera virada para vocês verem, tá? Mas eu não analisei nada, só agora que eu estou vendo o que que virou. Eu viro a câmera, né? Que acho que vai dar certo. Deixa eu ver. Mostra assim, Nelly. Como? Ah, tá. Assim, Isso. é o seguinte, é flecha lilás e, e tem uma outra reta no meio para intensificar essa flecha, sabe? Assim, a flecha do meio mais os lados. E dois olhos dourados. E no fundo, é como se fosse algo maleável, tipo água, alguma coisa assim, sabe? E lá na frente, como se essa flecha estivesse furando essa, essa luz amarela, assim, numa velocidade da luz. Foi isso que eu fiz. Que legal. Quer falar um Ah, pouco da sua vivência com Rolf, Nelly? sim, eu fui para. Eu conheci Rolf em Barbacena, né? E do momento que eu conheci, eu já perguntei para ele: eu gostaria de ver você outras vezes, né? E aí eu fui em vários lugares que ele ia seguindo, né? Apresentando. Aí depois eu tomei a decisão de morar em Salvador, lá na comunidade. Eu fui e fiquei 2 anos, voltei e depois continuei acompanhando. Não pude ir na morte dele, porque eu estava grávida, perto de nascer meu filho, e fui. Até hoje eu frequento a casa, vou nos encontros e tudo mais, Que né? ótimo. Que é a sede. E Afonso que passou para gente esse encontro com você, Ah, que ótimo. Afonso de Recife. E é isso. Mas, assim, mexeu em mim quando perguntou assim, você está pronta, né, para estar no caminho? Você está, como, eu vou falar com as minhas palavras, você está pronta para sair do seu quentinho ou você está acomodada? Como é que é isso? Como é que eu estou hoje, né? E aí eu sinto que eu já peguei o caminho, eu estou indo. Mas quando perguntou, você está preparada para o que vier, né? Aí isso já mexeu, foi onde eu pus o fundo ali com aquela água, foi esse sentimento desse, será que eu estou preparada para o que vier, sabe? Assim, porque no caminho muitas coisas virão, né? Então é isso. Obrigada, viu? Estou gostando do trabalho. Obrigada também, Nelly. Quem mais quer comentar? Paulo? Você está mudo. É, não estou lhe ouvindo, Paulo. Você não consegue ligar seu som?
Pronto, fale. Ah, não está baixo, não? É, não estou ouvindo. Será que não está baixo o som? É, não estou conseguindo ouvir. Não, não estou ouvindo, não. Escreve no chat se a gente pode lhe ajudar. É, pode ser, pode falar no chat, Paulo, que a gente não está te ouvindo, né? Escreve no chat. Não ouvindo, não. Bom, quem. é, é, bom, Paulo, a gente não consegue. Pronto, ele disse: passa adiante e depois eu falo. Tá. Então, quem mais quer falar? Escreve, Paulo, no chat. Quem quer mais comentar? Olha aqui, né? Cadê? Pronto, Fernando. Cadê? Onde é que tá me ouvindo já? Está ouvindo. Você tirou a câmera, mas a gente está ouvindo. Ah, é? Pode botar a câmera? É Não, é você. o seguinte, Diga, pode. para mim, na experiência, pode falar sobre a experiência e o trabalho em si, no todo, né? É, Na experiência, eu acho mais interessante e me junta cada etapa também do trabalho num todo, me dá mais condições de integrar cada conhecimento falado hoje à noite, pelo que eu tenho de vivência nas aulas. Eu acho que é um trabalho que precisa de mais vivência. Não sei, pelo menos para mim, né? Porque mesmo nessa proposta da vivência, eu não consegui, porque a minha tendência, a minha formação e o meu percurso racional a toda hora. Mas, e pronto. pronto. Vocês estavam ouvindo, Estava ouvindo, não estava dizendo. o Afonso, o Pacífico, estava ouvindo normalmente? Eu vi até onde você disse o meu percurso. Sim, então vamos lá. Então, como um percurso é bem racional, bem cortexiano, né? Dessa tradição que eu já com meus 71 anos, então eu vi a vivenciar processos mais corporais, depois eu acho que formado. Então, eu acho que a graduação da gente, eu fiz psicologia, é, uma, é muito falho também nesses processos de cadeiras que pudesse, na grade curricular, vivenciar. Então, aqui mesmo agora, na pequena proposta de Dourinha, eu já senti mais precisando de tempo e de estimulação, como há na aula dela, através da semântica musical.
né? E que a gente, antes, eu pelo menos, preciso de saber introjetar o perfil daquela carta, daquele dia. Todas as histórias que cada tarólogo pesquisou e fala sobre aquela carta ali. Ela traz normalmente tarô de Jungiano, a outra Sally Nicholson, parece, e Crowley. Então, eu terminei fazendo um caminho, né, mas muito mais escrevendo, através do sol, através das árvores, através dos, talvez pelo que eu esteja vivenciando aqui, onde moro hoje, vento, muito vento, eu acho que é uma coisa que eu gosto, me dou bem com isso, estrelas, aí vem a lua, depois vem estrela, vem sol, quer dizer, e um caminho de altos e baixos, não é? Onde tinha muitos encontros e reencontros com pessoas, mas isso mais fortemente. Enfim, acho que mais escrevi mais do que desenhei. Quer dizer, continuei o mesmo, com a mesma facilidade de escrever ou falar, né, ou verbalizar o que eu sinto, o que eu queria, o meu desejo, do que desenhar, do que me expressar na arte. Já na aula, com a semântica musical, é bem mais fácil, é de sentir, de vivenciar, de sair algo da gente que nos surpreenda um pouco, né? Que aparece como alguma coisa nova na nossa consciência, os encontros dos desejos, de algo que a gente sente, tem vontade, ela se expressa com algo também que a gente não conhece da gente mesmo, pelo menos nas aulas eu sinto isso. Então, aqui ficou muito mais difícil para mim, nessa forma, talvez, talvez esse não fosse o objetivo mesmo da aula, é mais uma palestra para mostrar o que é, nesse sentido, o que é a aula, como fazer, como conseguir esses objetivos que ela propõe, né, de ligação através da estimulação do tarô, e a gente trabalhar nossos arquétipos e conhecer mais, dar mais conhecimento a incursões subconscientes ou até inconsciente mesmo, como acontece na aula através das estimulações da vivência prática que ela nos propõe durante a aula. E a outra coisa que eu queria já saber um pouco, que eu queria fazer, como eu gosto de filosofia, eu acho, como foi falado muito em Rolf, mas eu sinto falta um pouco de conhecer o que é que Rolf propunha na dança dele, né, espontânea, denominada espontânea, o que é filosoficamente que ele trazia do Ciro Aurobindo, né? Que parece que foi a partir da experiência na comunidade na Índia que ele conseguiu dar essa denominação ou resumir todas as danças que ele tinha formação, né? Do sentido mais formal mesmo, que é dança moderna. Oi, estás aí, Paulo. Está vendo? Tudo bem, né? Posso continuar? Então, assim, na medida em que ele tem várias formações, como dançarino e estudioso das danças, ele resumiu nessa questão de dança espontânea, nessa conceituação, né? Aí fazer uma ligação mais, qual a ligação com o Ciro Aurobindo, o que é que ele propunha na comunidade e que Rolf pensou, acredito que devia ter outras ferramentas, mas Rolf pensou a dança, né, como movimento, uma expressão corporal que chegasse a essa, pelo que eu entendi, a essa proposta
de crescimento do ser, né? De evolução do ser. Aí, mas tudo bem, é muita coisa. Eu acho que Dorinha falou e citou e estimulou muita pergunta para mim, pelo menos. Sou mais um perguntador. É isso aí. Será que você me ouve agora? Isso, tá ouvindo, Paulão? Tá. Oi, Então, Fernando. vá, Posso, Paulo. posso falar? Sim, pode. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que é, o mundo é cheio de coincidências e de acasos. Porque eu hoje estava falando uma série de coisas que eu ouvi Dorinha falar aqui. Quer dizer, como é que se explica isso? Não entendo, né? Então é coincidência mesmo, né? Bom, meu nome é Paulo Vasconcelos, eu moro em São Paulo, né? E, por incrível que pareça, a minha grande, meu grande foco é o brincar. Foi exatamente o mestrado meu sobre o brincar. Mas não é brincar. Só que o jogo não é brinquedo só de criança. O jogo, como diz o Homo Ludens, do holandês, jogo é tudo que é cultura. Né? Bom, eu vou mostrar aqui o meu desenho, que na verdade Bota mais ele perto, a gente não está vendo. aqui, tá? Tá, Dá para não. ver? Não, a sua tela está um pouco embaçada. Eu não sei se Tá. Paulo, fica segura. É porque acho que está contra a luz. Dá para ver? dá, não. Porque aqui na tela minha está aparecendo. Dá para Engraçado. Bom, ver. bom, foram umas linhas, umas linhas curvas, né? Um ponto, mas isso é uma característica do meu desenho, do meu desenhar. Agora, eu queria dizer que teve uma colega aí que falou sobre a questão. O que me impactou muito em Dorinha que ela disse foi sair da minha zona de conforto. Eu, como hoje sou um homem maduro, de 75 anos, né? Mais do que nunca, dançar é fundamental, né? Porque eu penso que, quando eu morava em Recife, aí eu ficava olhando na beira da praia as pessoas andando e eu dizia, isso é uma dança. Quer dizer, ninguém vive sem dançar. A dança é fundamental. Os nossos povos originários, eles dançam, né? Então, a dança é fundamental. E a dança é brincar. É buscar sentido ou pôr sentido onde não tem, né? Então, eu achei fantástico, né? Por outro lado, a nossa amada Nise da Silveira. Essa mulher não existe. Eu conheço muito ela por conta de Spinoza, umas cartas que ela fez a Spinoza. E eu sou, digamos assim, um spinozano principiante, né? Até porque ele renega esse Deus, né? Não existe esse Deus metafísico, existe esse Deus que somos nós, o gato, o rato, a barata, a água, isso é, né? E para Spinoza é fundamental o afeto. O afeto é fundamental, né? E é engraçado que Recife vai pegar grande parte da família dele, né? Ele era exatamente inimigo do Maurício de Nassau, porque o Maurício não era da Casa dos Oranges, não queria absolutamente a República, né? Bom, resumindo, foi um prazer muito grande e eu acho que as conexões que você faz, Dorinha, aparentemente a gente acha que são diferentes, não tem nada de diferente. Nada. Está tudo coligado, uma coisa com a outra, né? Daí porque você não falou na parte da sua arquitetura, mas a arquitetura, para mim, por exemplo, é uma grande escultura, né? Uhum. Uma grande escultura, né? E é um brincar com algumas regras, né? E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito, muito mesmo. Muita gente bacana, né? E isso e a gente está unidos aqui por alguma coisa que muitas vezes não está clara, mas que no fundo eu sei o que está claro. Obrigada, querido. Paulo é meu primo, muito querido, primo legítimo, e a gente se encontra tão pouco, né?
Tadinho. Dorinha, só lembrando aí, falando para as pessoas, assim, para a gente ir encaminhando os últimos comentários devido ao horário, viu? Certo. Já começa o povo a ficar com sono, né? Aí É, também. tem pessoas saindo. É. Então, alguém mais quer compartilhar? Mércia quer falar um pouco, Mércia? Está sem som. Quando isso passa para o YouTube? Eu não sei, mas eu te passo aí. Assim Tá, que me passarem, eu te passo. tá. Acredito que durante essa semana a gente faz o upload para o YouTube. Ah, ok. Eu A- encaminho. Agora, como é que a gente se integra à Unipass? Então, o Zário quer comentar? Então, olha, estamos aqui de braços abertos para receber, acolher as pessoas que se sintam chamadas para chegar mais perto. A gente funciona lá no Empresarial Córdoba, que fica na Rosa e Silva, esquina com Rua Amélia. Nós temos meditação todas as terças-feiras à noite. Nós temos encontros de Jinshin Jitsu nas últimas quintas-feiras do mês. E tem outras atividades, seminários, formações de facilitadores avipais. E a gente tem um sistema de associação. Eu posso mandar para a Dorinha, a gente tem uma forma, um termo de adesão e a pessoa passa a contribuir com um valor que é um valor assim simbólico, que o valor financeiro não é o mais relevante, uma contribuição de R$ 100 por mês. Mas, acima de tudo, a gente quer que as pessoas cheguem para que possam se juntar a nós nessa tarefa de construir esse projeto de difusão de uma cultura de paz. Agora, Rosário, não existe sede em São Paulo, né? Existe. Existe Existe em aonde? São Paulo. Eu estou em Unipaz São São Paulo. Paulo. Eu estou em São Paulo. Pronto. Lá também eles têm um sistema colaborativo e tem várias atividades, online e presenciais. Então, eu acho que buscando pelo Google eu encontro, né? Se você entrar pelo Instagram, Unipaz São Paulo, você já toma Tá, conhecimento das atividades que são realizadas lá. Porque a tá, ok. Unipaz ela tem várias cidades no Tá. Brasil, tá? Obrigado. Você está em São Paulo, então, para você Tá, é a Unipaz São Paulo. tá bom. Eu também estou em São Paulo e eu acho que me É, interessa é, também. só, ô Neide, Neyeli. Neyeli, Sim, Neyeli, Paulo. só uma coisinha. Uhum. Eu tenho um amigo meu, companheiro, que é psicanalista e disse que gostou muito. Aldo, ele é psicanalista, doutor, doutor em psicologia Oi, clínica. tudo bem? Um momento. Eu achei bárbaro o resgate do trabalho da Nise, tá? E a articulação dos arcanos com a mitologia grega. Eu peguei esse pedacinho, que eu estava numa reunião online do Unicamp, achei bárbaro a articulação. Muito bom. É o que me encantou também. Obrigado Ótimo. Mas eu penso, Paulo, e como é E o nome Aldo, dele? Aldo. Aldo. Então, assim, a participação também na Unipar Recife, ela pode se dar na distribuição de informações, que existem esses encontros transdisciplinares, né, que são temas que podem ser trabalhados dentro dessa visão. A Unipar foi criada por Pierre Weiss, né? Então, isso tudo a gente pode depois ir conversando e integrando. Ótimo. Obrigado, gente. Obrigada, hein? Afonso, manda para mim, viu? Por favor. Certo. Certo. Então, mais alguém quer falar? Mestre. Como é? Eu não sei se cabe. Tem dois Pode comentários. falar. Eu vou passar. Você vai falar. Pode falar, Messi. Não, eu vou passar. Quando eu fiz
Estão ouvindo? Eu não estou Então, me vendo aqui, por isso que eu estou. Pronto. Então, quando eu fiz o meu desenho, eu simplesmente passei várias cores, fui pegando. E aí, quando alguém falou aí sobre o chakra, eu vi que eu tinha colocado as cores referentes ao chakra básico, o outro, e até aqui, os quatro, até o cardíaco, que alguém falou no chakra cardíaco. Então, é como se foi uma dança que eu fiz aqui, não está dando para aparecer, Patrícia, que eu não tô aparecendo. Deixa eu ir para aí. Aí eu percebi. Cadê ele? Não, é só mostrar. Cadê ele? Onde é que está? Eu acho que está dando problema para a proximidade de Pacífico. Aí tem que... Pronto. Aqui está o desenho. Pronto. Então, eu vi que eu tinha utilizado as cores dos chakras, do básico até o cardíaco. Então, é como se essa dança estivesse mobilizando as respostas àquelas perguntas. Pronto, foi isso que eu... Muito bom. Ok. Dori, só uma coisa. Tem a ver com a história. Como é que chama aquela mulher de um artista gráfico, de um artista plástico, que a mulher dele trabalhava com dança em Olinda, e ela Célida também... Samico. Isso! Célida Ela é viva? Samico. Ela é viva? A minha professora de dança, professora de yoga, professora de dança. Maravilhosa, Ela também maravilhosa. abrigava a Rolf lá nas aulas, né, no Ah, Sobradinho, é? lá na 15 de novembro. E ela dava, quem botava tarô para mim era a Célida. E ela faleceu há uns 2 anos atrás, se não me engano. Mas era muito forte a Linda, presença dela, né? linda, muito linda. É, Era isso. isso. Então, pessoal, eu queria, antes de terminar, só pedir a Pacífico para botar a última imagem da apresentação. Que, para a gente finalizar, eu acho que porque está todo mundo já ficando com sono, né? Alguns já indo embora. Se Pacífico puder colocar a última imagem, que na realidade é o agradecimento aqui, a presença de vocês. A última, E, ó, isso. Isso. Então é isso, a gratidão, né, aos mestres Rolf, Jung, Nise e aos alunos co-criadores, né? E esses alunos todos foram super importantes na construção, né, desse trabalho. O que eu achei muito bonito é que o que eu dizia na época, desde do trabalho lá no primeiro ciclo com Afonso, é que eu dizia a ele, eu digo, esse trabalho é mais do que a gente, né? Então, é como se a gente aciona vários... Eu acho que é essa coisa quando o Paulo fala, né? A sincronicidade que me fala, é a questão dessa egrégora, né? Que vai se formando com Uhum. quando a gente aciona esses arquétipos, esses arcanos. Pode fechar, Pacífico. É mais para pegar meu e-mail e também o Instagram e a gente ir conversando. A Unipaz tem interesse de formar um grupo que possa ser em Recife, né? Eu, eu não tenho exposição para muitas turmas, mas sendo na Unipaz, eu poderia fazer um ciclo na Unipaz. E as aulas daqui, elas acontecem uma vez por mês. E é interessante, porque em cada aula eu passo para o grupo, tanto um texto como uma playlist, né? E aí é interessante, Germânia dizendo assim, a gente passa um mês escutando aquela playlist e lendo aquele texto. Aí, e é engraçado que enquanto eles estão vivendo a carta do carro, que é a 7, quando eu entrego a carta do carro, eu começo a viver a carta da justiça, a carta seguinte. Então, eu fico preparando a carta seguinte
enquanto eles estão vivendo a carta anterior. Mas isso é uma vivência muito bonita, né? De articulação, de integração, né? Da gente com o trabalho. Então era isso, muito obrigada, agradeço demais aí. Dorinha, gratidão por essa bela apresentação, por ter nos presenteado com essa apresentação tão inspiradora, encantadora. Afonso, você vai falar alguma coisa aí, né? Nada, querida. Eu acho que o fluxo está perfeito. Fechamos a Gestalt. Ok. Isso. Podemos encerrar? Isso, obrigada a todos e a todas. Obrigada, ótima noite. Ótima noite. Boa noite, beijo para Boa todos. noite para todos. Obrigada, Dorinha. Todos e todas. Boa noite Boa para noite. todos. Obrigada, Dorinha.